Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar, mais um culto aqui de domingo, meio da busca pelo Espírito Santo de Deus, os filhos de Deus, na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, aprendendo os mandamentos, irmão. O povo só é destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele explica lá em João 14, 21, o que é amor, o que é amar. É ter os mandamentos praticar. É esse que tem o amor, é esse que pode amar. E o que tiver esse mandamento e pratica será amado do Pai. O Filho também amará e se manifestará a cada um de nós. Onde quer que nós estejamos, nós vamos provar da glória de Deus em nome do Senhor Jesus. É preparando sempre a bênção. A bênção é aquele pão, aquele direito do Filho que nós temos perante a palavra de Deus. Temos que crescer na palavra de Deus. Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse culto que você recebeu, esse link, já compartilha. Compartilhar é amar. Compartilhar é evangelizar, é cumprir o seu ID. Quando você compartilha, ali uma pessoa pode estar clicando e pode estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos abrir nosso coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, o que nós podemos dizer com palavras, se até a intenção Tu conheces, oh Pai amado, oh Senhor meu Pai, tem o controle pleno de todas as coisas. O que não é vontade é permissão. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas quando nós estamos na permissiva, Pai, que talvez não tenhamos tido um encontro real e verdadeiro contigo, não tenhamos aceitado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Pai, a luta é grande. Ah, Senhor Jesus, aí nós começamos mesmo a provar de alguns silêncios de algumas privações, mas Senhor Jesus, diante de Ti estão nuas e patentes todas as coisas. Ah, Pai amado, nós estamos aqui Te buscando, buscando o Teu Santo Espírito, aquele que recebeu Jesus de verdade, quando Ele bateu a porta, nasceu da água e do Espírito. O Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito é uma realidade, é natural, e nós precisamos, para compreender as Tuas coisas, Pai. Para discernir todas as coisas e não ser discernido, Pai. Ou para compreender, entender, Pai. Ou nós precisamos, meu Pai, do Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, para não pecarmos. E se pecarmos, nós nos arrependemos. Precisamos do Teu Santo Espírito para nos convencer da justiça. Ou por mais que alguém nos faça uma maldade, nós não vamos querer pagar na mesma moeda. Nós vamos querer, meu Pai, Te conhecer, meu Pai. Ou nós vamos perdoar para ser perdoado. Porque um dia todos nós compareceremos diante de Jesus Cristo para sermos julgados. É o Espírito Santo que convence do juízo, que ninguém vai escapar do juízo eterno. Oh, Senhor Jesus, envolva-nos na Tua presença. Ensina-nos o Teu caminho e andaremos na Tua verdade. A Tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. Aleluia. Eu te dou uma alabaxar e me canta na Manaí, sabe o teu coração. Prove do amor de Cristo. Oh, Ele nos ama do jeito que nós somos. Mas para nós amá-lo de volta, nós precisamos ter os mandamentos e praticar. Aleluia, aleluia. Lavamamachar e me anda, lamará. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Estamos diante de Ti representando uma multidão, Pai. Olha que nós já temos Te buscado, Pai. Mas muitos ficam com calendários, com retiros espirituais, meu Pai. Mas depois voltam a fazer as mesmas coisas que a palavra condena, Pai. Ensina-os, Pai. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Livra-os do mal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, mas nós cremos nas Suas promessas. E em todas elas se cumprirão nas nossas vidas. Todas elas têm o sim e por Cristo o amém, Pai. Ah, que quem crê no Senhor Jesus será salvo nós e todas as nossas casas em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Pai. Ah, e serão alcançados e visitados pela Tua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Lamacha, me anda, nama. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Chora, me anda, papai.
está difícil, se tudo está difícil, a multidão já te cansou, multidão já te cansou. o meu Deus nunca falha, nem nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, quer fazer perder a fé, e quer fazer perder a fé, o meu Deus entrar na guerra, e peleja por você. Levante os teus olhos, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, o meu Deus nunca falha, nem nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, quer fazer perder a fé, e quer fazer perder a fé, o meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos, levante os teus olhos e veja o sol. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia, aleluia. Me canta, isso em todas as promessas quanto anunciou, nele tem o sim, por ele amém. Se prepara para o melhor de Deus na sua vida. É a manifestação do poder de Deus na sua vida para aquele que crê, aquele que tem os mandamentos e pratica, é amado do Pai. O Filho te ama e se manifesta a ti mesmo com todo o poder da criação, com todo o poder mesmo da Bíblia, com tudo mesmo que ele tem para cada um de nós. Se prepara para o melhor. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele não tem compromisso com desespero, com choro, mas tem compromisso com a palavra. Tenha compromisso com a palavra. Aquilo que você realmente conhece está na palavra de Deus. Pratique, busque praticar. Pede a força para o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem amor também, sem o fruto do Espírito Santo, é impossível agradar a Deus. Acabou, nós estaremos separados de Deus. Mas com ele nós somos mais, muito mais do que vencedores, porque primeiro ele nos amou. A promessa de que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É tu e toda a tua casa, meu. É tu e toda a tua família. Isso, buscando mesmo até o fim mesmo, até receber a coroa da vida, levando essa salvação, essa luz, esse brilho de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus
Olha para mim, tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais a manifestação do teu grande poder para me curar e libertar, para me ver livre de todos os males, para cumprir todos os seus mandamentos, até o fim, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. De jeito nenhum. Não volto não. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus é o guia. Todo poderoso, onipotente. Atrás o mundo. Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. De jeito nenhum. Não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto de jeito nenhum. Não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E com o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É exatamente, seguindo o Senhor Jesus Cristo, amando o mesmo sobre todas as coisas e aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, amém? A luta é grande, estamos aprendendo os mandamentos, é necessário, porque é isso que é amor, isso que é amar, isso que é ter o amor de Deus na nossa vida, esse amor que excede todo o entendimento, de colocar o Senhor em primeiro lugar, para que se nós aceitamos de verdade o Senhor Jesus Cristo, sejamos esse verdadeiro adorador. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra para que estejam com eles, os verdadeiros adoradores. Quem são esses? Aqueles que o adoram em espírito e verdade, pois Deus é espírito, e só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e em verdade. Fora disso, qualquer outra coisa que nós estamos fazendo está sendo só um ruído no mundo espiritual. Não podemos ficar fazendo barulho no mundo espiritual. Nós temos que ser aquele que tem o Espírito Santo de Deus, porque é um perigo não ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para a palavra? Hoje nós vamos aprender sobre não matarmos. Nós estamos dando uma mudada que não vai mudar nada a Bíblia. Não estou mudando a Bíblia não. Amém? Depois a gente volta para honrar pai e mãe lá na Santa Ceia do mês que vem. Mas como nós estamos nesse estudo de Davi, né? E essa semana nós vamos ver exatamente a queda de Davi. Nós estamos estudando ali nessa aliança que Deus fez com Davi. Nós vamos ver agora, Davi fez várias coisas ali que eram boas aos olhos do Senhor. Mas teve uma hora que ele estava lá, em vez de ele ir para frente de batalha, ele ficou em casa e apareceu lá uma mulher, ele olhou para ela, cobiçou ela, teve um caso com ela, foi um adúltero. E depois ele colocou o marido dessa mulher na frente de batalha e também foi homicida. Não mataram. Ele deu um jeito de fazer aquilo. E aí aquilo não foi bom, lógico que não, jamais será bom aos olhos do Senhor. E a gente bem sabe disso. A morte é a natureza de Satanás. É exatamente o que nós vamos ver. Pega a sua Bíblia, abre lá em João capítulo 10, o versículo 10. Então matar não faz parte. Alguém matou alguém da minha família. Tem gente que aceita, né? Não, que gostaria que houvesse pena de morte. Se a pessoa é de Deus de verdade, ela não aceita isso não. A pena de morte não resolve. Até porque muitas pessoas que foram condenadas à morte onde tem pena de morte, depois foi se descobrir que a pessoa não tinha nada a ver com o assunto. E aí?
Aí vão lá falar com a família, limparam o nome do seu filho, do seu marido, mas cadê o fulano? Vai trazer de volta? Vai trazer de volta? Esse é o grande problema. Como é que pode a pessoa dar uma pena que é de morte, que é um pecado? A pena da pessoa é um pecado, que Deus deixa bem claro: não matarás. João capítulo 10, versículo 10 diz assim, o ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aqui já vem um alerta para nossas vidas. A natureza do diabo é roubar. Rouba a verdade, rouba a bênção, rouba a alegria, é tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui a gente, como usa já o louvor pronto, né? Não dá para mudar muito. Mas lá na nossa sede, lá quando os meninos abrem o culto com esse louvor aqui, não morrerei, quando chega aquela parte, se a luta está difícil, ele não fala como cantor, ele fala na versão original, te fez perder a fé. Porque se você perder a fé, perdeu tudo, acabou. Acabou. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não anda sozinha, ela anda com as outras 8 virtudes do Espírito Santo. Sem amor, sem alegria, sem paz, sem bondade, sem benignidade, sem longanimidade, sem mansidão, sem o domínio próprio, é impossível agradar a Deus. Acabou, você está sozinho, perdeu. Por isso, né, na direção até do pastor Jaime, no dia que ele estava entrando para fazer o culto, ele falou: não, esse louvor não pode ser cantado assim não, né? Não, ela quer fazer você perder a fé, porque se aquela luta te fizer perder a fé, o diabo ganhou. O diabo não ganha não. O diabo é um derrotado, irmãos. O diabo é um derrotado, mas ele vem para roubar. Ele quer roubar a verdade. Ele quer te desanimar. Ele quer mesmo usar alguém que está na mão dele, porque sabe que você está fugindo do pecado, está buscando a santificação, e tem que buscar mesmo. Então usa alguém que está na mão dele para te prejudicar, para te passar para trás, para te trair, para te roubar, para falar mal de você, para te fazer todo quanto é tipo de mal, conhecendo mesmo que nós, se estivermos no natural, por mais próximo que nós estivermos de Deus, tem pessoa que vive na carne, no natural, e num dia qualquer vira um monstro. Vira um monstro, porque o diabo veio roubar sua paz. Se roubou sua paz, acabou. Aí ele te mata, vem para roubar, matar, e só matar não basta, ele quer destruir, irmão. Quer destruir tudo que você conquistou, irmão. Às vezes, o que você conquistou, você demorou anos e anos para você conquistar ali aqueles bens, aquelas bênçãos, aquele nome que você tem, aquele caráter que as pessoas veem, aquela confiança. Mas quando essa confiança é quebrada, irmão, às vezes a pessoa nunca mais ela adquire a confiança das pessoas de novo. Isso é tudo coisa do Satanás. A morte é a natureza do diabo. O salário do pecado é a morte eterna. Só que a morte eterna começa no exato momento que a pessoa peca. A pessoa pecou, bebeu, fumou, usou droga, mentiu, prostituiu, os pecados. Não cumpriu os mandamentos de Deus. Ela no exato momento ela fica separada de Deus. Deus não ouve o pecador. Aqui o vizinho da direita, vira uma página aqui, ó. João 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a tua vontade, esse ele ouve, irmão. Mas Deus não ouve o pecador porque ele é mau? Não, porque ele é amor, ele é justiça, ele é vida. A morte não tem nada a ver com Deus, mas o salário do pecado é a morte. Mas a morte não é só o fim do estado físico, irmão. O Adão, nós calculamos que o Adão ainda depois de pecar, ele viveu uns 900 anos para se arrepender, irmão. Mas Deus falou para o ser humano, lá na época de Noé, ó, minha alma não vai contender para sempre para o ser humano não. Agora o tempo do ser humano, Salmo 90, pelo próprio Moisés, Salmo 90 de Moisés, fala que o tempo do ser humano vai ser 70, 80, no máximo 120, que está lá também, lá no Gênesis.
Então, a pessoa tem um tempo mais limitado para se arrepender, para mudar de vida. E Deus, quando não responde, não é porque Ele é mau, é porque Ele é amor. O filho, quando é repreendido por pai, é porque o pai ama. O pai que deixa o filho fazer tudo o que quer, ele não está amando não. Não está amando não, porque daqui a pouco perde o controle. Tem crianças pequenas, irmão, que são verdadeiros demônios, monstros. Mas é criação. Vão deixando. Não precisa ensinar. Nós já nascemos no pecado, na inocência. Aí quando passa o tempo da inocência, tem que aceitar Jesus como Salvador, para não cair nesses laços de Satanás. É o que o Senhor Jesus ele nos diz aqui no capítulo 3, irmão. Temos que nascer da água e do Espírito, irmão. Olha aí, volta um pouquinho. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não tem jeito. Nascer da água é você aceitar Jesus como Salvador. Ele está à porta e bate. Você se arrepende, perdoa e é perdoado. E ali você confessa publicamente através dos batismos nas águas, porque sabe o que está fazendo. A igreja testemunha, o Espírito Santo é testemunha ali de que a pessoa confessou publicamente de que ela não se envergonha do Evangelho de Cristo. Mas só isso não basta. Tem que nascer do Espírito. Mas quem aceitou Jesus de verdade, irmão, o Espírito Santo é natural, irmão. Eu já batizei algumas pessoas, não foram muitas não, que na hora que estavam ali sendo batizadas na água, foram batizadas no Espírito Santo também. No mesmo momento, estava saindo da água, já saindo glorificando a Deus, batizadas no Espírito Santo. Porque quem aceitou Jesus de verdade é assim, é natural. Não tem que ficar forçando. Ah, pastor, mas eu fui batizado nas águas e ainda não fui batizado no Espírito Santo. Está faltando alguma coisa. O que está faltando é que está sobrando o seu natural. O nosso natural é tendencioso ao pecado, e o pecado é a morte. O nosso natural não é tendencioso à santidade, à santificação. Olha o que Jesus diz no versículo 6. O que é nascido carne é carne, e o que é nascido espírito é espírito. Exatamente. O que é nascido carne, é natural, tendencioso ao pecado. E a carne é um perigo. E o que é nascido espírito é espírito. Aceitou mesmo Jesus de verdade? O Espírito Santo é natural. Ela vai ter o fruto completo do Espírito Santo. Ela vai amadurecer esse fruto. E sem muita força, daqui a pouco é batizado com o Espírito Santo, o dom de Deus vem, a pessoa fica na presença de Deus. E ela não sai nunca mais. Olha aqui aqui no João mesmo, o capítulo 5. João capítulo 5. Só o versículo 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém? É a água, o Espírito. Deus é Espírito. Isso aceita que aquele que o adora Espírito e verdade. Está no João capítulo 4. Que Jesus fala sobre isso, que o verdadeiro adorador é aquele que adora em Espírito, que Deus é Espírito. Todas as demais coisas que nós fazemos fora do Espírito Santo é só barulho. Deus não aceita glória humana, nem humano testemunho, irmão. Mas temos que ir crescendo na graça, para passar da morte para a vida, irmão. A morte é a natureza de Satanás, que é homicida desde o princípio. Às vezes a pessoa não entende por que ela não pratica, que ela não consegue mudar de vida, porque ela nem entende a palavra de Deus. Olha o que o nosso Senhor diz aqui mesmo no capítulo 8. João capítulo 8.
versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem. Tem gente que não entende a palavra de Deus, não quer saber do mandamento, fica com doutrina humana. Se o humano falou isso, não, a pessoa não procura saber se está na Bíblia Sagrada. Fica lá com um calendário religioso, né? Ali, né, as tradições religiosas têm um calendário. Mas se fosse ver, como esse mês aqui, né? Hoje é dia 24, né? É isso? Que dia que é hoje? 24, né? Então, 24. Dia 17 de abril, nós estamos aqui em 2022, foi o quê? A Páscoa, não foi? A Páscoa. E no dia 10 foi a Santa Ceia, que representa a última Páscoa, a última ceia. Mas no calendário bíblico, a Páscoa é hoje, irmão. Na verdade, a Páscoa terminou faz 40 minutos. Faz em 40 minutos que terminou o Pessah, que é a Páscoa dos judeus, dos ortodoxos. Então, calendário religioso tem data, é tradição. Nós que somos de Deus é todo dia, irmão. É todo dia você vivendo Cristo, o Espírito Santo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã e precisam ser renovadas, porque nós gastamos ela no dia anterior, irmão. Por mais que você busque viver em santidade, o Espírito Santo que nos comete o pecado, mas tem uma hora que você pisa no tomate, nem que foi em pensamento, aquela ira momentânea, aquela revolta momentânea, mas pisa. Somos humanos, falhos, pecadores, não há quem não peque. Não há quem não peque. Então nós gastamos a misericórdia e ela precisa ser renovada. E ela é renovada quando, durante aquele próprio dia anterior, nós não deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira. Na hora a gente se acerta com Deus, mano. Se tiver que pedir perdão a Deus, você pede. Se tiver que pedir perdão para alguém, você pede. Se alguém te fez mal, você já libera aquele perdão. Você não precisa procurar a pessoa para falar, eu te perdoo, viu? Não, isso é zombaria. Se a pessoa não se arrependeu, não adianta você falar. Mas você não carrega o pecado alheio contigo, porque foi isso que Jesus Cristo conquistou por nós lá na cruz, irmão. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Para quê? Para que nós ficamos carregando o pecado do outro? O ódio, o rancor, o ressentimento é isso. Alguém te fez um mal, nós não somos responsáveis. Mas você conseguiu passar por essa? Você sobreviveu? Com perdas, talvez com alguma dor, mas sobreviveu? Então você tem a obrigação de perdoar aquela pessoa, de liberar o perdão, para que você não tenha a mesma condenação que aquela pessoa. Isso que muitos não entendem. Tem gente falando, não, eu jamais vou perdoar fulano. Você não sabe o que ele me fez. Vocês também não sabem o que me fazem. Mas se a gente passou por aquilo, a nossa obrigação é perdoar. Olha o que Jesus ele passou no Calvário. Quantas chicotadas ele sofreu. Depois foi pendurado, sem ter feito mal para ninguém. Mas estando lá no Calvário, ele falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem está fora de Cristo não sabe o que faz, mano. Não vai. Por pior que a pessoa seja, ela não merece nem o inferno, nem a condenação. A sua parte é procurar mesmo a força em Deus para você liberar o perdão, porque é perdoando que se é perdoado. O diabo, ele usa tanto o opressor como o oprimido. Tem gente que acha que é só bandido, o estuprador que vai para o inferno. Mas o que foi roubado e o que foi até abusado, se ele em Cristo, procurar força mesmo, até do abuso mesmo, de violência, se ele não procurar em Cristo ali verdadeiramente perdoar, vão acabar os dois no mesmo lugar de martírio eterno. Mas Deus ele tem misericórdia tanto do oprimido como do opressor. Dependendo da opressão que a pessoa sofreu, a violência que a pessoa sofreu, ali aquele sentimento imediato é uma vingança de morte. Sendo que a palavra de Deus diz, não matarás. Não matarás. Não matar, não matar. Nem no pensamento. Mas tem gente desejando a morte por alguém que fez o mal. Mas quem fez aquele mal tem que pagar por aquele mal na justiça dos homens.
Se você, né, a gente faz essa live aqui no Brasil, não tem pena de morte, mas se algum país tem a pena de morte, foi condenado, mas pena de morte não resolve, mano. O que resolve é a pena da vida eterna, amém, pois? Que a pessoa se arrependa, que ela pague seus pecados aqui, mano, e depois ela tenha graça, para que talvez, se ela pagar a pena dela e voltar mesmo para o convívio público, ela não faça nem mal para ninguém, nem para você, mano. Uma pessoa fica desejando mal, acaba que o mal volta para aquela pessoa, mano. O Satanás, ele tem essa natureza maligna. Olha aqui o versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Aquela pessoa que deseja o mal, que não perdoa, que continua no pecado. Não é só mentira. O diabo vem roubar a verdade. Tem gente que acha que pode fazer o que quiser e depois está tudo certo. Que durante um período lá ele santifica na Semana Santa e depois pode fazer o que quiser da vida, né? Olha esse carnaval, né? Não está tudo errado, irmão. Quem vive dessa maneira tem por pai o próprio Satanás. Olha aí. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Qual que é o desejo do pai? Exatamente, irmão. O pecado, a coisa errada, a droga, a prostituição, a lascívia, todas as obras da carne. Pessoa que acaba mesmo sempre caindo em tentação, ela está na mão do bicho. Por isso que é um perigo viver na carne. É o Espírito Santo que convence o pecado para a pessoa até saber o que é pecado e não pecar, irmão. E se pecou, se arrepender. E se alguém fez algo, a pessoa perdoa, porque o Espírito Santo convence da justiça. A justiça é de Deus. A pessoa não fica pensando que a polícia pegue, que fulano pegue, que alguém pegue, que Deus pese. Não, ela não fica nem, ela não perde tempo com aquilo. Ela já superou, ela já passou por aquilo. Doeu, sobreviveu, fazer o quê? Nós não somos responsáveis pelo pecado alheio, mas quando você não perdoa, você é responsável, você está matando aquela pessoa, e está matando Jesus na sua vida, porque quando você pratica o pecado ou não perdoa, você está matando Jesus de novo, está matando, está pendurando ele no Calvário de novo. Jesus Cristo, ele morreu pelo pecado dos pecadores. O que se arrepende e perdoa, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Mas se a pessoa não se arrependeu e não perdoou, está pendurando Jesus no Calvário de novo. É o que o Satanás quer, que você faça a vontade dele. Olha aqui, Jesus nos alertando, hein? Continuando o versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira e de todo o pecado. Todo o pecado. Da prostituição, da lascívia, da ganância, né? De tudo que não presta, da desonra. Exatamente. Ele é o pai do pecado. Então nós não podemos cair nessa. O Satanás, o diabo, ele vem para roubar, matar e para destruir. A morte é da natureza de Satanás. Às vezes uma pessoa está tão cansada que ela pede: Senhor, me leva. Está pedindo para a vida, a morte. Vai ser ouvido? Nós tiramos por Elias, irmão. O Elias, ele teve um enfrentamento contra 850 profetas do maligno, do próprio Satanás. Era 400 de Baal e 450 do poste ídolo que era Aserá. Ele venceu aquela batalha. Todos eles. Daqui a pouco a Jezabel se levantou contra ele, e ficou com medo, entrou numa caverna e pediu para Deus: Senhor, me mata. Deus falou: bebe água, come o pão, que a caminhada é grande, tem muita coisa para você fazer ainda. E tanto que esse homem nem morreu, mano. O Elias, com essa primeira força que Deus deu para ele, que ele comeu daquela água, comeu daquele pão e bebeu daquela água, ele caminhou 40 dias, 40 noites sem parar, irmão. Imagina uma pessoa andando sem parar, 40 dias, 40 noites, sem parar para descansar, sem para comer nem nada. É a força que Deus deu para ele. Deus tinha muito mesmo para realizar na vida dele. E tanto que no final, mano, veio a carruagem de fogo e o levou para o céu. Ele nem morreu, ele não viu a morte, irmão. A morte é a natureza de Satanás. Deus não vai ouvir essas orações estúpidas, irmão. Que você quer morrer, que você quer que alguém morra, que você quer que o mal que alguém... Não existe isso. Isso é oração que é antibíblica.
Por isso que Deus não ouve o pecador, irmão. Se o pecador conseguisse entrar na presença de Deus, ele ia ser fulminado. Então, o Deus, ele prefere ficar em lugar diferente do pecador. O Zé 59 explica isso. Que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecador não consegue estar no mesmo ambiente que Deus, irmão. Porque se conseguisse entrar no mesmo ambiente, ia ser fulminado. E as vossas iniquidades amordaçam o seu rosto para que o Senhor não vos ouça. Por mais que você peça até coisa boa, Deus não vai ouvir. Imagina se for uma coisa má que nem faz parte da natureza de Deus. Aí que ele não vai ouvir mesmo. Não vai, irmão. Não mata nem no coração. Perdoa para ser perdoado. Lembrando mesmo que a morte é da natureza do maligno. Temos que passar da morte para a vida. Nós não vamos morrer enquanto as promessas não se cumprir. Amém? Olha o que o nosso Senhor lhe diz lá em Mateus capítulo 5. Volta um pouquinho aí, irmãos. Bem pertinho aí. Mateus é o primeiro evangelho. Versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar as pessoas, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Por isso precisamos dos mandamentos. Precisamos mesmo viver mesmo cada um dos mandamentos. Aquilo que você conhece, você pratique. Aquilo que você não conhece, você procura conhecer. Aquilo que você conhece e não consegue praticar, você pede força para Deus, que Ele é a força da sua vida, e você vai conseguir cumprir-se em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no capítulo de número 10. Você sai do capítulo 5 e vai para o capítulo 10. Mateus capítulo 10. O versículo é o 28. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui um alerta, irmão. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas quem condena, quem conhece o nosso pensamento, intenção do coração é Deus. E é Ele que vai julgar. Tem já, se Jesus Cristo voltar, eu vou fazer isso e aquilo outro, aí eu mudo de vida. Não. Quando Jesus Cristo voltar, Ele não vai vir para salvar, Ele vai vir para condenar. Por isso nós temos que respeitar Deus hoje. Respeitar a onipresença e onipotência do Senhor hoje. Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas e tem todo o poder. Por que não está sendo realizado algo na nossa vida? Talvez é a falta de respeito pela palavra de Deus, dos pequenos mandamentos. Temos que cumprirmos, os mesmos que fossem os pequenos mandamentos. Por quê? Porque principalmente esse aqui é o maior, irmão. Não, às vezes a pessoa nem mata alguém, mas ela deseja matar alguém por um sentimento de vingança. Ali, irmãos, ela vai ser réu desse juízo aqui eterno. Volta lá no capítulo 5. O versículo é o 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos... Não vai ter jeitinho. A nossa justiça tem que exceder muito a dos religiosos, a quem está lá fora, dos ateus, daquelas pessoas que têm, sabe, só tradição religiosa, que não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Que até crê, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não, eu sou pentecostal.
Porque eu creio no Espírito Santo. Mas ser pentecostal não é crer no Espírito Santo, é ter o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, eu falo na língua dos anjos, mas não é pelo dom, é pelo fruto que se conhece a árvore. Tem que ter o dom e o fruto. Como que eu tenho o dom se eu não tenho o fruto? Se eu não amo, se eu vivo triste, melancólico, se eu pego a paz com facilidade, se eu não sou paciente com aqueles que me aborrecem. Às vezes ser paciente com o filho é fácil, irmão. Agora ser paciente com o filho dos outros, aí é difícil. Mas quem tem o Espírito Santo tem o fruto completo, é manso. Uma pessoa que não tem o sangue de barata, tem o sangue de Cristo, que obedece de livre e espontânea vontade, que é temperado, que tem o domínio próprio, que ela vive na presença de Deus. Olha o versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então é o que nós estamos estudando hoje. Matar nem pensamento, irmão. Nem pensamento. É uma das obras da carne, está lá em Gálatas 5:19. Homicídio, mas não é só matar, é falar mal dos outros, entrar em confusão, Deus é Deus de confusão, a lascívia, a prostituição, todos os tipos de idolatria, a religiosidade, até comer demais é pecado, irmãos. Nós temos que buscar em Deus mesmo ali aquele controle alimentar, irmãos. E beber bebida alcoólica, usar droga também, está tudo lá no Gálatas, o capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, 22, fala sobre esse fruto do Espírito que eu acabei de citar. E nós precisamos ter esse fruto. Aqui em Mateus vai no capítulo de número 12. Mateus 12. O versículo 33, bem fácil. Amém? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto ou bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, irmão. Exatamente. Alguém fala que tem o dom do Espírito, não é? Deus usa o que Ele quer, mas eu não creio que uma pessoa tenha dom do Espírito Santo de verdade, se não ter o fruto completo. Se o fruto está podre, ou se ela está em alguma obra da carne, irmão. Sentimento de vingança, lascívia, prostituição, é incompatível, irmão. É incompatível. A carne, o que é nascido carne é carne, o que é nascido espírito é espírito. Então a pessoa tem o dom, o inimigo engana, irmão. O inimigo, ele imita as coisas de Deus, irmão. Hoje o Satanás está pedindo sacrifícios por aí. Pode olhar nas encruzilhadas, que aquele que serve a ele faz lá sacrifício de animal, para tentar imitar o Deus da antiga aliança, em que realmente era usado o sangue de animal para cobrir o pecado do povo de Deus, até a pessoa pecar de novo. Mas Jesus Cristo entrou uma única vez no tabernáculo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado de ninguém, irmão. No passado, o sangue dos animais cobriu o pecado do pecador, do povo de Deus, até pecar de novo. Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. Se você se arrependeu e não pecou mais, e perdoou para ser perdoado, então nos vossos pecados Jesus não se lembra mais. Amém, pois? Tem que ter o fruto, tem que amadurecer esse fruto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o fruto é impossível agradar a Deus. Então acabou, irmão. Acabou, a gente vai estar separado de Deus. Olha aqui Jesus continuando, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Exatamente. A boca fala e que o coração está. Uma hora a pessoa vai mesmo colocar para fora aquela peçonha, aquele veneno, né? Tem gente que fala assim: se você morder a língua, já ouviu falar? Se você morder a língua, misericórdia, ele vai morrer envenenado.
Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então cuidado, boquinha, com o que fala, hein? Cuidado. A nossa boca nossa língua é um órgão tão pequeno, mas tem grande poder para destruição. Quando Jesus fala de não matar, não passa nem um pensamento de tirar a vida de alguém, porque aquele que matar alguém vai ser réu de juízo, irmão. Só se estiver lá no tempo da ignorância e se arrepender muito mesmo, porque desde o princípio, desde o Gênesis, Deus fala, aquele que derramar o sangue vai dar conta de todo aquele sangue derramar. Por isso que nós não podemos nem comer alimentos com sangue, né? Nós temos que nos abster de alimento com sangue, né? Por exemplo, alguém que gosta da verdadeira galinha ao molho pardo. A galinha ao molho pardo, a verdadeira, é feita com sangue da própria galinha. Não pode, mano. O sangue é vida, não podemos participar de sangue. Imagina alguém derramar o sangue de outra pessoa, tanto que o Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Quem vai saber? Que loucura que passou ali. Mas que eu sei que foi por consequência do pecado dos pais dele, mano. Eles estavam lá no paraíso, mas o salário do pecado é a morte. Eles tentaram se esconder de Deus, mas Deus procurou lá esperar com que o Adão e a Eva, eles confessassem seus pecados e deixassem, mas não, o Adão falou, foi essa mulher que tu me deu, só faltou culpar Deus. A Eva culpou a serpente. Deus mandou os dois lá para fora do paraíso com novas doutrinas para se fazer, que a mulher ia sofrer, que o desejo dela seria para o marido ia a dominar, que ela teria problemas lá durante toda a gestação e os partos, e que todo ser humano vai ter que trabalhar até que volta ao pó, porque nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar. Exatamente, foram lançados fora do paraíso. Chegando lá, o Caim era lavrador, e o Abel, ele cuidava de ovelhas. O Caim ofereceu uma oferta para Deus, lá pegou uns pedaços de mato, ofereceu para Deus. E o Abel ofereceu uma vida, irmão. Ele pegou o melhor cordeirinho dele, irmão, derramou aquele sangue e ofereceu para Deus. E a oferta de Caim foi rejeitada e de Abel foi aceita. E a partir de então, quando a pessoa está separada de Deus, é isso. Quando a pessoa ela não agrada a Deus, ela não tem fé, não tem o fruto do Espírito Santo, tá? Deus rejeitou minha oferta, então eu vou fazer melhor. Tem gente que não, ela prova do silêncio divino, em vez de ela buscar mais a Deus, ela quer desistir. Foi o que Deus falou para Abel: pecado está à porta. E mesmo assim ele foi lá, matou o irmão, e depois Deus foi lá falar com ele: ô Caim, cadê seu irmão? Eu sou lá cuidador do meu irmão. Ainda negou, irmãos. Por que ele matou? Quem vai saber, irmão? Mas é por conta da natureza de Satanás, que é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele é homicida. Quantos irmãos não se matam? Quantos amigos não se matam? Quantos casais que eram apaixonados, aí num dia mal, acontece alguma coisa, deixa o Satanás entrar, deixa o adultério entrar, que nós vamos ver a semana que vem. A pessoa tem que entender, irmão, que o namoro, o noivado, é para as pessoas se conhecerem espiritualmente. Quando tem intimidade fora do casamento, é a prostituição, irmão. E a pessoa tem uma prostituição depois dentro do próprio casamento, que é o adultério, irmão. Sendo que todos nós, antes de sermos marido de alguém, ser esposo de alguém, nós somos a noiva de Cristo, irmão. E o ciúme do marido vai ser sem misericórdia no dia do juízo. Porque os maridos que pegam adultério aqui na terra, até às vezes é só desconfiança, irmão. Não vai dar bem. É o tal dos crimes passionais que a gente vê todo dia por aí, irmão. É só ligar a televisão à tarde, qualquer canal. Qualquer canal que você liga. Pastor, mas por que acontece tanto assim? Porque ser única outra pessoa para ter intimidade se torna uma só carne. Se tornou uma só carne, não dá para separar. Por mais que a fila ande para um,
para o outro não anda. O diabo veio para roubar, matar e destruir. A pessoa, quando vê aquela pessoa que já foi a metade dela com outra pessoa, na cabeça daquela pessoa, ela, não, está tocando na minha metade, está tocando em mim. Entendeu? Por isso a palavra diz. Separou? Ou a pessoa ora a Deus para a pessoa nascer de novo. Aí você vai casar com uma nova criatura que é o mesmo corpo. Ou fique só, para não arrumar confusão. Uma pessoa troca mais de parceiro sexual do que troca de roupa. Esse rodízio de padrasto e madrasta dentro de casa aí só está trazendo tragédias. Tanto para um lado, porque foi embora, às vezes não. Às vezes o que colocou dentro de casa que vai trazer uma tragédia para a família, irmão. Tudo isso a Bíblia Sagrada já nos alerta. Olha o que nós temos feito. Nós temos que estar em crise de tal maneira que nós vamos temer o que possa fazer o homem, irmão. Onde Deus ele verdadeiramente nos levar, nós vamos estar preparados para ir onde o Senhor nos mandar para ir. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos pôr de pé. Cantar no louvor. Exatamente. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a minha, você, cavalo, marcha Israel, marcha Israel, pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida que mana leite e mel. Este é povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo salva. Agora é só alegria, agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Vamos todos dar a volta da vitória. Isso faz toda a obra de Satanás na sua vida. Isso, passando da morte para a vida. Tchá, tchá, tchá. Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor. Destemido, marcha aí. Marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você, marcha Israel, Marcha Israel, pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida que mana leite e mel. É seu povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. E pro Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos sentar, ficar à vontade. Pega a sua Bíblia, abre lá em Atos Apóstolos, capítulo 20, irmãos. Que nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que não temia a morte. Nós não temos que temer a morte.
Isso, Atos Apóstolos, capítulo 20. Está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Olha o que diz o versículo 22. Amém? Amém. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, que é o Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, até de morte. Então, irmão, sem Jesus nada podeis fazer, mas com Ele nós somos mais que vencedores, irmão. Não tema, Ele não temia a morte. De tal maneira que Ele falou que iria para Jerusalém, sabendo que já tinha um decreto para prender o Paulo. Aí todos os crentes da igreja lá de Jerusalém falaram: não, vai para lá não, que vão te matar, vão te prender, e até choraram. Mas olha qual que foi a resposta de Paulo. O vizinho da direita é o capítulo 21, Mateus 21, ou Atos 21, o versículo é o 13. No versículo anterior, o povo fala que, ouvindo nós isso, rogamos a Paulo, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Tem que estar pronto, irmão. Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai fora de Cristo. Ainda que esteja morto, vai passar da morte para a vida, exatamente. Está em Cristo é incomparavelmente melhor. Olha o que diz aqui o Romanos. Pega sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. É o vizinho da direita de novo. Não dá nem para se perder. Você está em Atos. O vizinho da direita é Romanos. Passa só um pouquinho, capítulo 8. O versículo 35. Amém? Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Grande amor do Pai, que deu seu Filho, e o Filho que se entregou para morrer em nosso lugar, para todo aquele que nele crê de verdade, não morra, mas tenha vida eterna. Exatamente. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, irmãos. Irmão, nós não vamos procurar o mal. Mas se escaparmos, nós temos a obrigação de orar por aquela pessoa que fez o mal, que desejou o mal, que nos, tomou alguma coisa, nos passou para trás. Tem que estar preparado. O mundo jaz no maligno. Então nós não somos desse mundo. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem a cidadania da Nova Jerusalém celestial, onde mana leite e mel. Então nós somos peregrinos aqui na terra. Mas como o mundo jaz no maligno, as pessoas são más, irmão. Tem gente que não quer saber da palavra, irmão. Tem gente que às vezes nem sai da igreja, irmão, mas o coração está longe, ó.
Não, é assim mesmo que o seu cara não tem que crescer na graça, de fé em fé, de glória em glória. Tem que produzir, amadurecer o fruto, irmão. Tem que desejar profundamente no coração fazer a obra de Deus, descobrir, cumprir, fazer a obra de Deus. Ou pastor, que nem o Senhor, que nem os obreiros que estão aí. Não é só isso que tem na obra de Deus, não tem muita coisa para se fazer, irmão. Porque a fé sem obras, ela é morta, é natureza de Satanás, irmão. A pessoa não entende que ela está numa natureza de Satanás se ela só for ouvinte, esquecido da palavra de Deus. É igual qualquer profissão, irmão. Não adianta a pessoa que se formou em medicina, engenharia, 30 anos atrás, não se atualizou, e aí vai lá, cuidar de uma pessoa hoje, irmão. Vai matar, irmão. Vai usar uma injeção que já não serve mais, um remédio que não serve mais, vai usar lá uma mistura lá para fazer um prédio, para fazer um carro lá que não se faz mais, irmão. Vai gerar coisa que vai dar prejuízo, irmão. Da mesma maneira nós, irmão. Nós temos que estar na palavra de Deus, irmão. Temos que estar crescendo na palavra de Deus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de Cristo são entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que Jesus nos amou. Somos mais que vencedores. Exatamente, olha o versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será a nós? É firmeza, essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, de crescer na graça, de nós estarmos num ambiente mesmo ali, inalcançável para o maligno. Mas, enquanto nós não estamos ali, crescendo na graça, amadurecendo o fruto ali, nós vamos ser muito atingidos. O Senhor, aquele que tem a palavra, aquele que tem o Espírito Santo, Deus, ele coloca um anjo acampando ao redor e ainda tem a muralha de fogo. O inimigo, para te alcançar, para te tocar, com a pontinha da unha suja dele, ele vai ter que passar pela muralha de fogo e pelo anjo do Senhor. Ele não pode, mas ele tenta, sendo torrado. Mas se na hora que ele conseguir te tocar, você desiste, ele vem e te abraça. Você deixa a palavra de Deus, sujeitar e pois a Deus resistir o diabo fugirá de vós. Quando a pessoa ela não está sujeita a Deus, ela chuta esse ano, ela derruba essa muralha de fogo, e aí o Satanás ele tem livre acesso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, irmão. É o que o pecado faz. Não, eu sou assim mesmo, do meu jeito, Deus é amor, Deus perdoa, ao que se arrependeu e deixou, irmão. Jesus sempre alerta, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, irmãos. E a pessoa fica brincando com essas coisas. Olha aqui, continuando, volta lá no versículo 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada externo separa do amor de Deus, irmão. A ação de ninguém faz alguém que aceitou Jesus de verdade e tem o Espírito Santo reagir fora da palavra. Não faz. A única pessoa que nos separa do amor de Deus somos nós mesmos. Não terceiriza, não. Por pior que seja uma pessoa, ela não te afasta, não te tira do amor de Deus. Não te afasta, não. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ainda que destrua o seu corpo, a sua alma está salva. Por isso que você não tem que temer aquele que mata o corpo, mas tem que respeitar a Deus em todo o tempo, em todo o momento, que Ele sabe tanto o que você fez, como o que você pensou e o que você sentiu. Que naquele momento você deixou a revolta entrar, a mágoa entrar, e vai acabar perdido, vai acabar se perdendo. Não podemos. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, irmãos. Então temos que ficar com o Senhor. Nós passamos da morte para a vida. Nada nos separará do amor de Cristo. Ainda que esteja morto,
viverá. Quem está em Cristo, fechou o olhinho, já entra na glória de Deus, irmão. Mas e quem está fora, irmão? Sofreu. Quando estiver lá no leito de morte, se não aceitou Jesus, meu, aí que vai sofrer o resto da eternidade sem fim. Não tem fim. Olha que o Paulo aqui mesmo estão do lado. Vamos aqui em Filipenses. Você passa Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses. Capítulo 1. Olha o que diz o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e a morte é lucro, é ganho, irmão. Exatamente. Será que alguém que tiver um lucro, né, um ganho, uma promoção, por exemplo, numa empresa, pessoa lá, recebeu uma promoção, alguém vai ficar triste? A pessoa sai contando lá para a família, fui promovido aqui na empresa, vai todo mundo fazer festa? Quem está em Cristo, irmão, quando fechar o olhinho, parar o coraçãozinho de bater, é a maior promoção que pode ter, mano. Não é para ter tristeza. Saudade sim, mas tristeza não. Porque se o viver é Cristo mesmo, recebeu Jesus de verdade, o Espírito Santo é natural, faz parte já da vida da pessoa. A pessoa verdadeiramente tem o Espírito Santo, a morte é lucro, é o maior lucro, na verdade, que a pessoa pode ter. E é exatamente isso que nós temos que estar preparados, irmão. E temos que levar a nossa família, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Talvez muitos dos nossos queridos, talvez não vão ter, sabe, essa perseverança, né? E talvez, que nem no domingo como hoje, finalzinho de feriado prolongado, apesar que de manhã o culto estava lotado, mas nós tivemos 2 finais de semana de feriado prolongado. As crianças tiveram recesso escolar, então os pais que aproveitaram, deram uma fugida por aí, mas tem gente aqui na igreja, irmão. Mas talvez algum dos nossos queridos não vai ter essa natureza não, de buscar Deus, de crescer na graça, batizar com o Espírito Santo, fazer a obra de Deus, irmão. Mas ainda que chegue lá no leito, vão se lembrar do Cristo que nós pregamos para ele, amém? Quem crê no Senhor Jesus, creu de verdade, aceitou Jesus de verdade, se arrependeu de verdade, perdoou de verdade, pode ter certeza, será salvo primeiro tu e depois sua casa. Porque você não vai dar o que você não tem. Você vai dar para sua família o que você tem, que é a salvação eterna, amém? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que a nossa boquinha fala, para que nosso fruto não esteja doido, irmão. Tem gente que tem um fruto meio maluco. O fruto do Espírito Santo se tiver faltando umas virtudes do Espírito Santo, irmão, o fruto está podre, ou está verde, ou está maluco. Olha o que o Tiago ele fala. Onde fica Tiago? Um pouquinho mais para frente. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes de Apocalipse tem Judas, João, Pedro, Tiago. Capítulo 3. Olha o que diz aqui, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberíamos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, a tal pessoa é perfeita e poderosa para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Irmãos, é impossível a pessoa não pecar, mas é aquele pecado sem querer mesmo. Não é que nem o menino lá que o Bolanho lá que falava, né? Foi sem querer querendo. Cai nessa não. Deus é amor, mas ele é justiça. Não caia nessa não. É impossível mesmo que verdadeiramente nós não tropecemos.
Mas tudo que nos for dado será cobrado. Cada palavra será cobrada. Se verdadeiramente uma pessoa consegue se controlar em algumas coisas, muito mais poderoso é que ele consegue refrear a boca. Nós estamos falando aqui de não matar. Tem gente que realmente nunca pensou em matar ninguém, mas não sabe que com a língua está matando. Que às vezes ela entra numa intriga que ela não deveria estar entrando. O mais forte não é o que responde mais alto, não é o que ganha a luta, a briga, mas o mais forte é aquele que não responde. Jesus, ele diz, quando ele enviou os discípulos para evangelizar, ele falou assim, se alguém tiver a tomar a capa, dá a túnica também, não é para você reagir. Tem gente que fala assim, eu sou o servo de Deus, vem tocar no ungido de Deus, vai reagir, vai morrer, vai para o inferno. Jesus não falou para você reagir. E se alguém dá uma tapa na face, você vira o punho e dá na fuça, não é? Jesus falou? Se alguém dá um tapa na face, você dá outra, irmão. Mas você não vai oferecer a face. Pode acontecer, uma pessoa está tão fora de juízo, mas você fica como ovelha muda, e alguém usa de uma violência. Se você oferecer a outra face, oferecer mesmo, daqui, vai dar, viu? Já vai, porque eu já vi isso acontecer. Tá aqui, a pessoa deu a primeira, então dá na outra, a pessoa deu. Irmãos, tem que ser como ovelha muda. Você tem que tirar o combustível de Satanás, que é o combustível da confusão. Mas tem gente, quando ali é ofendido, quer ofender mais, quer falar mais, está jogando lenha, até gasolina na fogueira. Se vier uma violência, se a pessoa daqui, vai dar. Agora, se você continuar quieto, eu acho muito difícil acontecer a segunda violência. Acontecer. Na hora você vai repreendendo ali em espírito. Fala sem falar nada. Deus é onisciente. Isso que nós esquecemos. Ele é onisciente. Da mesma maneira que ele conhece seu pensamento, que na hora que você está ali abençoando aquela vida sem abrir sua boca, que está ali toda doida pelo Satanás, talvez álcool, droga, talvez está doido mesmo, aconteceu alguma coisa, pensou que foi você, porque tem essa também. Alguém contou uma história de você para alguém, e a pessoa vem lá com 50 pedras na mão, na hora você nem sabe o que está acontecendo. Não adianta, o justo não se justifica. Na hora você pede força para o Senhor e não responde, já vai orando pelaquela pessoa. Deus conhece a sua oração, o seu pensamento, e também vai entrar naquela vida. Agora, se falar alguma coisa, o Satanás ele vem para destruir. Olha aqui, mais. Versículo 4. Vede também os navios que, sendo grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo próprio inferno. Olha só, quando a pessoa não consegue refrear uma língua, ela é a mais fraca que tem. Porque ele é um órgão tão pequeno, se você controlar ele, é como se fosse, aquele freio do cavalo. O cavalo é tão grande, mas o freio é na boca, arreia ali, para cá. E mesma coisa, os grandes navios hoje em dia, irmãos, os mais modernos, às vezes o leme é do tamanho do volante de um carro. Ali tem ali, vai para frente, pronto, é tão pequeno, e dirige um navio, um transatlântico ali, um desses de cruzeiro tão grande, irmão. E nós, às vezes, não conseguimos controlar a nossa própria língua. E deixamos ela inflamar. E está ali mesmo, é algo mesmo, é um veneno do próprio inferno. Ou então algo que já nos aconteceu e a pessoa não libera o perdão, o ódio, o rancor, o ressentimento. Irmão. É um veneno que a pessoa está tomando o veneno, mas quer que o outro morra. Não vai dar certo. A pessoa que está se contaminando está cada vez ficando mais inflamada, cada vez mais indignada com uma situação que às vezes poderia ser remediada. Olha o que diz aqui o capítulo de número 2. Capítulo 2.
Tiago capítulo 2, o versículo 8. Está no 3. Vai no 2. Olha aí. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Cuidado. Se nós perdoamos um, não perdoamos o outro, fazemos acepção de pessoa, eu amo um, mas não amo o outro, estamos sendo transgressores da palavra de Deus. E acaba meio que numa hora, no momento mal, num dia mal, mas podemos virar um monstro. Porque a carne tem esse perigo. Uma pessoa do natural, ela pode ser uma pessoa boa e até ótima, até chegar num dia normal ou num dia mal. Que aí vem aquela notícia, sabe do fulano? Matou a esposa, matou o filho, matou não sei quem, fez aquilo outro lá. Porque esse é o perigo da pessoa andar no natural, irmão. A pessoa fica com a vontade do mal e ela não se controla. Porque quando vem o pensamento do mal, na hora, quem tem o freio do Espírito Santo, na hora fala, não, isso aqui não é meu não. Isso aqui não é da natureza de Jesus Cristo. Na hora ela percebe que aquilo não é para ela, irmão. Porque o que nós pensamos no momento de ira, exatamente no momento de uma ira, irmão, uma revolta momentânea, se nós fizéssemos, não tinha um ser humano na face da terra que não era um criminoso. Quando a pessoa faz o mal, aquele primeiro reflexo, né, que acontece na nossa vida, se nós fizéssemos, não tinha um aqui nessa terra que ia estar mesmo que não fosse um criminoso. Mas nós não somos nem criminosos e nem fazemos parte da natureza pecaminosa, mas somos templo do Espírito Santo, somos esconderijo do Altíssimo, e é na palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, que nós aprendemos a ser esconderijo do Altíssimo. Amém, meu Deus? Olha o que diz o capítulo 1. Tiago capítulo 1. O versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Deus não tem privilegiados, né? A pessoa que aprende em Cristo a ser templo do Espírito Santo e na tentação não cair em tentação. Quando é tentado, tanto para fazer uma coisa errada, ou não perdoar, ou então um sintoma de uma enfermidade que vem, na hora, não, eu sou templo do Espírito Santo, sou templo do pecado, o Senhor carregou sobre meus pecados, minhas iniquidades, mas carregou também minhas doenças e minhas enfermidades. Pelas filhas de Cristo eu fui sarado e acabou, irmão. Você toma posse também da sua cura em nome do Senhor Jesus, amém? É Deus te ensinando a tomar posse do impossível pela fé. É a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Olha o versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ele permite a tentação do maligno. Se você ler lá o livro de Jó, você vê lá. Quando os anjos se apresentaram a Deus, o diabo se apresentou no meio e falou para Deus. E Deus perguntou, de onde vens? Vim de cirandar a terra. Então Deus está não alertando, ele está nos cercando por aí, está cirandando. A quem possa tragar. Ele é o vosso adversário. Deus, aquele que teme, o Espírito Santo, ele coloca a muralha de fogo e o anjo ao redor. Se você rejeita a palavra, você está chutando o anjo e está apagando a muralha. O diabo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Aí Deus falou, olha meu servo Jó, que é temente a Deus e se abstém do mal. Aí o diabo falou assim, deixa eu tocar nele. E Deus falou o quê? Deus permitiu, irmãos. Por que Deus permitiu? Porque tudo o que o Jó temia, ele aconteceu, até ter medo.
é pecado. Deus permitiu. O diabo não toca na sua vida se primeiro você não permitir. Foi o Jó que permitiu primeiro pelo medo que ele tinha de que alguma coisa acontecesse com a família dele. E Deus também vai permitir, para que você acorde, que tem coisa muito pior para acontecer. Olha aí, versículo 14: mas cada um seja tentado quando é traído e enganado pela sua própria concupiscência. A carne é carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Olha o salário do pecado da morte. A morte eterna. Tem que tomar cuidado. Quando vem a tentação, é na hora: Senhor, me ajuda aqui. Foge. Sai fora. A pessoa até no pensamento já começa a repreender aquele mal. Não erreis, amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a vontade, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo servo de Deus, ele vai ser pronto para ouvir. Quando vem a ofensa, só ouve. Se é uma ofensa mesmo, se é uma mentira, daí o justo não se justifica. Mas às vezes é uma verdade, e Deus usa quem Ele quer, irmão. Às vezes alguém está falando uma verdade para nós, para você mudar, irmão. Talvez você está muito linguarudo, está muito contendencioso, essas coisas. Mas você está pronto para ouvir, tardio para falar. Não, nem falem, não respondem. Porque a língua, ela inflama a confusão, irmão. Se você ficar tranquilo, ali só em pensamento abençoando aquela vida, você tira a morte dali daquela situação. E principalmente tardio para irar. Por quê? Olha o versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, irmão, não caia nessa. Irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Na hora, tem que ser ali imediato aquela liberação daquele perdão naquela situação. Amém? Só para terminar, volta aqui no capítulo 2. O versículo 10, onde nós paramos. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não brinca. Ah, tem coisa que eu gosto na palavra de Deus, mas tem coisa que eu não concordo muito. Você está discordando da própria palavra, do próprio Cristo. Jesus é a palavra de Deus. É isso que muitos caem. A tradição religiosa tem um calendário. Aí a pessoa naquele calendário, é o Natal, é o isso, é o Ano Novo, é a Páscoa, é o Pentecoste, é o Corpus Christi, não sei o que lá, né? E depois passa a ser esse período, a pessoa faz tudo que vem na cabeça, não está nem aí para Deus. Deus, ele está em todo lugar, irmãos. Será que Deus se agrada que a pessoa se santifica uma semana? E depois o resto do ano ali fica só fazendo besteira, não quer nem saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus? Sendo que tem 35 mil versículos, 30 mil promessas para se cumprir nas nossas vidas, que pela misericórdia de Deus e pelas revelações da palavra de Deus, pela inspiração, ainda se multiplicam exponencialmente, e são infinitas as bênçãos que Deus deu para nós, mas a pessoa não quer saber. O povo de Deus só pode ser destruído de uma única maneira: por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vem pela falta de entendimento, porque não está tendo ensinamento. Mas quando tem ensinamento e a pessoa não está entendendo, é porque ela está com o coração fechado, ela está com a cabeça na nuvem, ela nunca presta atenção. Depois, não está mudando nada, porque quem precisa mudar é você. Olha aqui. Versículo 11.
Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Aqui o Espírito Santo deu esse exemplo grande, mas qualquer outro pecado, a pessoa se faz filha do diabo. O diabo é o pai de todos os pecados, não só da mentira. Versículo 12: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Aí depois aqui o Espírito Santo vem falar que a fé sem obras ela é morta. Exatamente. A maior misericórdia é essa. Aquele que não exerce essa misericórdia de ter a fé, ter o fruto, produzir e praticar. Aquele que não exercer misericórdia, o juízo vai ser sem misericórdia. Não vai ter jeitinho. Mas hoje nós temos um advogado diante de Deus, amém? Para nós tomarmos posse da bênção, da cura, da libertação, de todas as promessas quanto há no Senhor. Nele tem o sim, por ele é o amém, amém? Isso é amor, isso é amarmos, é ter os mandamentos e praticar. Aprendemos mais um pouco em nome do Senhor Jesus. Morte física nem em pensamento, mas a nossa língua é uma arma mortífera que pode estar matando alguém espiritualmente. Amém? Vamos acabar com isso em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé. Colocar a casa em ordem. Se você tiver mesmo que se acertar com Deus, já fala com Deus. Se você tem andado longe da presença de Deus, Senhor, cada culto é uma ceia, irmão. Cada culto é uma Páscoa. Páscoa, nós aprendemos aqui que a Páscoa é Pessá. O mal passar longe da sua casa quando você sai do Egito, você sai do pecado. Você diz não para o pecado. E pelo sangue do Senhor, que foram passados lá nas portas dos umbrais, o mal vai passar bem longe da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, pois? Então você comeu do pão da palavra, agora você se acerta em nome do Senhor, examine-se a si mesmo, fala com Deus, irmão. Vê se alguém te fez um mal tão grande que você não perdoou, que você até hoje não conseguia perdoar. É isso que está amarrando a sua vida, vida financeira, a tua saúde. Tem que liberar o perdão. Jesus deixou bem claro, é perdoando o que se é perdoado. Amém? Mas com ele nós conseguimos, porque o perdão é divino, não é fruto do acaso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, aprendemos de Ti, Pai. Ô Senhor Jesus, diante da Tua presença, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Ô Senhor Jesus, venha com o Teu poder e a Tua unção passar da vida de cada irmão, Pai. É o Teu fogo santo, fogo da glória. O fogo obediente, inteligente, que queima só o que não presta. Faz churrasquinho até do nosso natural, a nossa carne, que é tendenciosa ao pecado, Pai. Ô Senhor Jesus, expurga-nos até os pecados que nos são ocultos, meu Pai. Ô Senhor Jesus, e ajuda-nos, meu Pai, a perdoar aqueles que nos têm ofendido, nos feito mal. Apesar de tudo, nós chegamos até aqui, mas tem gente que nos fez mal e nem está mais até aqui, e a pessoa ainda continua com raiva até do morto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos a abrir o coração, Pai, e perdoar aqueles que nos têm ofendido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome, o nome acima de todo nome, meu Pai. Envolva-nos na Tua presença, no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos, meu Pai. Nós precisamos do Teu amor nas nossas vidas. Nós precisamos da Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Nós precisamos provar, meu Pai, desse Teu amor, Pai, e levar esse amor a todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que Te conheçam, Pai, para que vivam desse grande amor, meu Pai. Oh Senhor Jesus, nós bem sabemos que enquanto nos reunimos no Teu santo nome, meu Pai, o céu se une à terra, Pai. É um ambiente propício para tomarmos posse da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual não há distância. O Senhor alcança e visita nossos queridos familiares, ou alguém que nos fez o mal, meu Pai. Oh Senhor Jesus, que eles sejam quebrantados, que eles sejam alcançados, meu Pai. Livra-os do mal, Pai. Oh, perdoa-os, não sabem o que fazem, meu Pai. Da mesma maneira que nós Te pedimos, Senhor, dá um coração igual ao Teu, Pai, disposto a obedecer, a cumprir todo o Teu querer. Você dá a eles também, meu Pai. Oh, envia servos, anjos, meu Pai, para
palavra, para adubar, Pai, a tua palavra, que o Senhor dê o crescimento em cada vida, Pai, porque o Senhor quer que todos se salvem e conheçam a verdade, precisando da tua verdade. Não é fácil, mas com Cristo nós conseguimos. O perdão é divino, o perdão é completo, ele sara a nossa alma, porque nos perdoa e nos ensina a perdoar para ser perdoado, independente do mal, do abandono que nós tivemos, em nome do Senhor Jesus. Oh, venha nos envolver completamente diante da tua presença, Pai. Senhor Jesus, abençoamos nosso corpo, alma, espírito, mente, coração, nossa casa, nossa família, meu Pai, nossos pensamentos, nossos sentimentos, removendo todo ressentimento, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, tudo que não presta. Isso, fala com Deus. Ele é fiel e justo mesmo para te purificar de toda iniquidade. E não tem iniquidade maior do que você não perdoar, do que você carregar um rancor no seu coração. Você tem que carregar Cristo no seu coração. Quando você tem Jesus no seu coração, porque Ele bateu a porta e você convidou Ele para fazer morada, e você também tem ali a sua família no seu coração, logo a sua família vai ser transformada. Está no mesmo ambiente. Você só tem Jesus no coração e a sua família para abençoar. Agora, quando você carrega o pecado, a mágoa, o ressentimento, isso é incompatível. Oh Senhor Jesus, a luta é grande. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Quantos ele não tem enganado? Até dentro da casa de Deus. Só ficam fazendo acepção, ficam julgando os irmãos, ficam pensando que não deviam. Mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, nessa intercessão, para que o Senhor, meu Pai, nos alcance, que a sua vassoura de fogo, meu Pai, faça uma limpa, uma devassa na nossa vida, na vida deles. Oh Senhor Jesus, para que desperte desse sono da morte, para que tenha os seus mandamentos, todos eles, e pratique, meu Pai. Isso é amor, isso é amar, isso é o fruto do Espírito Santo. Oh Pai amado, que está completo em nossas vidas, Pai. E sendo o tempo do Espírito Santo, não somos tempo do pecado e nem tempo para a enfermidade. Isso, agora que você abençoou, você foi abençoado. Você pode com autoridade chamar o seu mal pelo nome e mandar embora em nome do Senhor Jesus. Atenção aos obreiros, em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Isso. Volta para a graça de Deus, mano. Volta para a graça de Deus. Manda esse mal embora em nome do Senhor Jesus. Chama esse mau pensamento, esse mau sentimento. Manda essa dor, esse sintoma, esse diagnóstico do mal na sua vida. Chama esse mal pelo nome e fala em nome do Senhor Jesus. Fala em nome do Senhor Jesus. Sai da minha vida. Passa a mão no corpo, manda embora. Sai do meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração. Sai em nome do Senhor Jesus. Sou morto para o pecado. Sou morto para a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, em nome do Senhor Jesus, sejam removidas todas as forças malignas e satânicas. Eu quebro e paraliso e amarro toda ação do diabo, desde a raiz, em nome do Senhor Jesus. Esse mal que vem de geração em geração, esse mal genético, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, essa maldição familiar, chama o mal pelo nome, manda embora, irmão. Tem que mandar, manda com autoridade. Manda com autoridade, senão vai ficar. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade e no poder que é o nome do Senhor Jesus. Ainda que seja um encosto que veio por obra de macumba, de feitiço, de bruxaria, de olho grande, de inveja, magia negra, trabalho feito e coisa mandada. Um trabalho pago na encruzilhada, na Mata Virgem, no portão do cemitério. Um trabalho na linha da morte para atacar essa vida. Eu desfaço todas as obras que foram feitas de bruxaria contra essa vida, cada uma delas, uma por uma, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa não é tua, essa pessoa não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, todo encosto, todo o pensamento de morte, todo o pensamento de suicídio, de homicídio,
todo mesmo o espírito do álcool, da droga, do pecado, da prostituição e da lascívia. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai. Sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração. E não volte mais, eu te proíbo. Em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão e diz aleluia. A bênção chegou e o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. O céu se na terra. Isso é um ambiente propício para você tomar posse da bênção. Se alegra nessa hora. Por mais que o seu pensamento queira te levar longe de Deus, pensando que nada mudou, tudo mudou. Esse é o primeiro dia do resto da sua vida em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, já vai agradecendo, já vai alegrando o coração. Apesar de tudo você chegou até aqui. Apesar de tudo você tem uma família. Apesar de tudo você tem um ar para respirar. Apesar de tudo você tem uma vida para cuidar. Aleluia. Ah, Senhor Jesus, em Ti nós passamos da morte para a vida. Oh, Senhor Jesus, e tomamos posse da bênção, de todas as bênçãos, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, soberano, justo e fiel Deus. Oh, como é bom andar diante da Tua presença. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus. Vai, onde é o Espírito Santo de Deus é a liberdade. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso, abre bem a boca que Ele te encherá. Isso, glorifica o Todo-Poderoso. Isso, clama a Ele em nome do Senhor Jesus. Oh, justo, fiel Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com teu poder e a tua unção. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh, Tcholomianda, canta la maramalabachuri, me canta na maramala, la maramachari, me anda na maramala. Aleluia, 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 aleluia. Ah, só temos a agradecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome, o nome acima de todo nome. Isso, a bênção chegou. O mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela mão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova
conhecer, meu Pai. Oh, mas o Senhor bem conhece até os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, pela minha cura, pela minha libertação e por tudo aquilo que começou na minha vida, hoje, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia, por Deus, em nome do Senhor Jesus. Fique na bênção de Deus, em nome sempre dos mandamentos. Ter os mandamentos e praticar é amor, é amar, é você cumprir todos os mandamentos. Amará o seu Deus sobre todas as coisas, e aí você vai ter condição de amar o próximo como a ti mesmo. Você se coloca no lugar do próximo. Talvez você conheça a natureza, a criação de alguém, e até estava meio alertado mesmo sobre aquela pessoa que ela podia te fazer e te fez. Então não fica chateadinho o resto da vida não, amém? Perdoando o que você é perdoado em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso amigo Facebook, deixa eu pedir oração, seu testemunho, compartilhe esse culto. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas o culto vai ficar disponível, amém? Então continua compartilhando. Compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar em nome do Senhor Jesus. Lembrando que no domingo que vem nós vamos ter aqui aquela oração pelo trabalhador, né? Quem puder estar aqui conosco presencialmente, nós estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, aqui é divisa São Paulo com Osasco. Nós estamos cerca de 500 metros da rodovia da Castelo Branco, sentido o interior, e um quilômetro mais ou menos da rodovia Anguela, sentido capital, né? Venha, compareça, domingo que vem às 9 às 18 horas, dia do trabalhador. Nós vamos estar consagrando aqui os utensílios do trabalhador, em nome do Senhor Jesus. Quem já é empregado, traz aquele crachá da sua empresa. Quem está desempregado, pretende uma promoção, quer mudar mesmo, aí traz sua carteira de trabalho, apesar que hoje está no celular, né? Mas quem ainda tiver aquela carteira física, traz, senão a gente unge o celular. Tem muita gente que trabalha com o celular para vender, para comprar essas coisas. É uma atitude de fé. Vamos estar ungindo mesmo aquela unção das primícias mesmo e do trabalhador no dia 1º de maio, em nome do Senhor Jesus, amém? Tenha uma ótima semana, é para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.